pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com a Jana Ricarte, falando conosco de Salvador, Bahia. Jana é sócia-diretora da Ricarte Consultoria de Implantação de Projetos Empresariais e Sociais, com foco em gestão e desenvolvimento. Jana é líder do Núcleo Salvador do Grupo Mulheres do Brasil, cuja meta é implantar ações para fomentar a adoção de políticas afirmativas e eliminar as desigualdades de gênero, raça e condição social. Eu e a Jana conectamos algumas semanas atrás, depois de um evento virtual empresarial da Anshan Brasil. Networking e negócios virtuais agora são parte de um novo normal. Então, com isso, seja bem-vindo, Jana, ao BBN Brasil Business Network. Olá, Tom. Olá aos ouvintes. Muitíssimo obrigada pelo convite. Estou aqui diretamente de Salvador, nos conectando, com todo o Brasil, falando um pouquinho aqui desse novo mundo que estamos vivendo. Agora, Jana, você está há alguns anos em Salvador. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, porque você originalmente é de Fortaleza, né? E como você enxerga agora, em 2020, e em termos de ambiente e oportunidade de carreira e empreendedorismo para mulheres na região de Salvador? Vamos lá. Eu sou cearense, Estou em Salvador há 10 anos. E vim para cá para uma oportunidade profissional. Eu sou administradora, minha carreira é praticamente toda formada na área de processos, gestão de processos de negócio, planejamento estratégico, e eu comecei a trabalhar nessa área quando ainda se chamava métodos e processos, e depois disso trabalhei na área de RH, trabalhei com recursos humanos durante 4 anos, voltei para a área de processos, depois fiquei 7 anos na área administrativa. Então, a empresa que eu trabalhava anteriormente, eu comecei na área de processos em Fortaleza e depois eu vim transferida para Salvador para assumir a gerência administrativa. Uhum. Então, em 15 dias eu mudei de cidade, de cargo, de área, de tudo. Mudei minha vida toda. E aí estou em Salvador. Tem 3 anos que eu saí da empresa que eu trabalhava e resolvi montar uma consultoria. Na verdade, eu trabalhava na área administrativa, gostava muito do que eu fazia, gostava da equipe que trabalhava comigo, mas eu sentia necessidade de fazer algo mais, de ter novos projetos, de trabalhar diversidade, de trabalhar igualdade, de trabalhar algumas coisas que me incomodavam e que, às vezes, no ambiente corporativo, você, pelo dia a dia, corrido, pelas demandas, você não consegue se dedicar muito a isso. Então, quando eu saí da empresa, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, a questão de igualdade de gênero, questão de raça, algumas coisas, para poder ver em que cenário nós estamos. Sim. Em Salvador, a gente tem um ambiente que é bem diverso. Culturalmente falando, a gente tem aqui uma cidade, uma capital, bem rica em diversidade cultural, e eu queria entender mais como funcionava isso, porque eu venho de Fortaleza, que tem muitas coisas diferentes, apesar de ser no Nordeste, mas tem muitas coisas diferentes. Sim. E eu vim com esse propósito, de abrir a consultoria e trabalhar também um pouco mais essa questão social, de me dedicar, de ser voluntária, e aí eu entrei em alguns projetos, entre eles o Grupo Mulheres do Brasil, e assim, a gente, dentro do Mulheres do Brasil, tem uma oportunidade de trabalhar com várias parcerias aqui em Salvador para poder trabalhar o fortalecimento das mulheres. Então, é um mercado que não é fácil, Assim, a gente tem um número de empreendedoras aqui em Salvador, é um número significativo, mas a gente conversando e tendo algumas pesquisas do Sebrae, a gente vê que muitas não
não se formalizaram, ainda tem negócios que são pequenos e que às vezes têm muita dificuldade de financiamento, de oportunidade, de crédito bancário. Então, a gente trabalha junto com outros grupos de mulheres, tentando viabilizar, fortalecer e tornar possível que essas oportunidades para essas mulheres cresçam cada dia mais. Né? Então, a gente tem vários projetos, porque tem um cenário ainda, né, machista, tem muito forte aqui a questão da violência contra a mulher, Sim. né, a questão do próprio preconceito, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar. Então, poder trabalhar com isso hoje me motiva muito, porque você entende, né, quando você está no ambiente corporativo, você não percebe muita coisa, você não vivencia muita coisa. Sim. Né, não conhece pessoas, né, de mundos tão diferentes do seu e não se coloca no lugar do outro, né? Então, exercitar empatia, exercitar mesmo a questão de ser voluntária, né, de estar em ações sociais, de buscar desenvolver mulheres, para que não só a questão feminina, mas negócios em geral, né? A gente, quando está fortalecendo as mulheres, a gente está fortalecendo a cidade, o comércio, a economia, está fazendo tudo girar. Então, é muito importante. A gente tem muitas mulheres empreendedoras aqui em Salvador, então, assim, tem oportunidades maravilhosas e a gente tem trabalhado muito em prol disso, né? Com cursos, com orientações, com vários projetos que a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Bom, até esse apoio que vocês têm dado, a parte é técnica, né? Que são os cursos e tudo, etc. Mas Sim. também o que vale, que eu vejo de outras pessoas que eu tenho entrevistado, outras soluções e vantagens que eu vejo que esses grupos levam para as mulheres, é literalmente um ombro amigo, que eu chamo, né? Alguém que sabe andar junto e se relacionar junto com elas. Tá? Que mesmo aqui em São Paulo, outras regiões, a dificuldade que temos de empreendedorismo, eu vou dizer que igual. Tá? Os desafios são as mesmas, as mulheres normalmente têm uma relação familiar, se tem criança, então tem N situações diferentes do homem. Tá? E da forma que eles conseguem alocar esse tempo e até tempo para aprender e de aprender os processos que você fala, né? Mas de estar junto com outros e ter modelos de pessoas de sucesso, eu acho que leva para mais sucesso. É assim que você vê isso aí? Sim, com certeza, porque inclusive a gente tem, né, tem o Grupo Mulheres do Brasil, tem vários outros grupos aqui, tem o Sebrae Delas, que faz um trabalho com empreendedoras maravilhoso, tem a própria Fé Comércio, né, muito forte, a Câmara da Mulher Empresária, tem vários outros grupos e a gente tem uma união, tem um fórum dessas mulheres, a gente estava começando a se reunir agora no começo do ano, justamente para a gente entender a dor uma da outra, né? Então tem líderes comunitárias que precisam de determinadas coisas que um outro grupo de mulheres tem mais facilidade de conseguir, né? Então, são às vezes coisas que para a gente é muito pouco, mas para essas mulheres é muito significativo. Sim. Você ter ideia, um dos projetos que a gente estava tentando viabilizar era a questão de, à noite, quando as mulheres voltam dos seus serviços, né, do trabalho, dos seus empregos, delas descerem no ponto, às vezes o ponto está meio perigoso, está escuro, então fazer com que as empresas de ônibus pudessem permitir que os motoristas parassem em pontos mais próximos das residências dela, para diminuir risco de violência. Né? Então são coisas que a gente vai trabalhando, né, assim, pensando em políticas públicas também, né, a questão de fazer uma campanha de conscientização sobre o direito ao uso do DIU. Muitas mulheres não sabem que elas têm direito a isso gratuitamente, então a gente tem uma campanha aí para trabalhar isso. Então a gente vai uma ajudando a outra, e quando a gente se junta, é como você falou, a gente aprende, se fortalece, então tem questões técnicas, mas às vezes tem, agora na pandemia mesmo, muitas comunidades, né, que a gente sabe que são lideradas por mulheres, que as mulheres não estão podendo sair para trabalhar, né? Então elas precisaram de ajudas financeiras, cestas básicas, então a gente teve que se unir mais uma vez aí em prol, né, dessas mulheres, porque a gente sabe que
muitas, eu não tenho agora esse percentual, Sim. mas muitas das residências, hoje as mulheres que estão ali levando sustento, trabalham, né, para colocar comida na mesa. Então, a gente ajuda essas mulheres agora nesse período e espera que com esse retorno, né, agora que as coisas estão voltando, né, algumas já estão trabalhando, já voltaram, né, aos seus empregos, a gente vê qual vai ser a outra forma de ajudar. Né? Se a gente continua ajudando dessa forma, que a gente ainda tem feito, mas eu vejo que tem muitos grupos aqui, e aí não só desses grupos maiores que a gente conversou agora, mas grupos em bairros, assim, a solidariedade foi uma coisa que veio com essa pandemia, que é muito significativa, é muito importante, né, das pessoas se ajudarem. Bom, é aí o que eu vejo, acho que você está vendo aí, é um interrelacionamento de vários grupos que, vamos dizer, antigamente, não, recentemente dependia de reuniões presenciais e todos mudando rapidamente para tentar achar formas virtuais de manter encontros, né? E manter essa divulgação. Você sente que isso, vamos dizer, a parte virtual veio para melhorar o seu relacionamento com o pessoal dentro desses grupos ou ainda é um desafio? Não, a gente tem evoluído bastante. Eu, particularmente, eu já trabalhava muita coisa virtual. Como eu trabalho com consultoria, eu já fazia algumas reuniões, né? Como eu tenho algumas demandas também em Fortaleza, acaba que eu faço já algumas reuniões virtuais. E então já tinha mais ou menos essa prática das reuniões pelo Zoom e algumas coisas. Com esses grupos, a gente está desenvolvendo vários projetos e todas as reuniões estão sendo virtuais. A gente sabe que para alguns projetos não é possível porque o acesso à tecnologia ainda é uma dificuldade. Sim, né? Acesso ao Wi-Fi, a um smartphone, né? Que você possa fazer um treinamento, alguma coisa. Mas a gente está em toda adaptação. Né? Então, eu acredito que a partir de agora a gente vai se preocupar mais com isso. Né? Nós vimos isso no próprio grupo que nós encontramos, que era um grupo de networking dentro do Danshan. Você vê as diferenças que tem da tecnologia, né? Até a adaptação das pessoas para essa nova realidade de relacionamento virtual. Pessoas que ainda sentindo muito falta de networking presencial, né? Até sentindo incomodado, né? Mas acho que isso vale para todo mundo. Nós temos que reaprender. Porque é uma realidade. A gente está vendo que está durando mais que todo mundo queria, mas eu vejo isso como vantagem. A vantagem é simples. Eu e você, Diana, se não fosse virtual, eu acho que a gente não estaria conectado. A probabilidade de nós encontrarmos, eu Danshan de Campinas, você Danshan em Salvador, a probabilidade de nós encontrarmos presencialmente é baixa. E até demandas mesmo de trabalho, né? Eu acredito que muitas pessoas estão tendo novas oportunidades. Eu já fui procurada por pessoas até no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio Grande do Sul, justamente por conta desses encontros virtuais, por conta de treinamentos que eu fiz bastante treinamento agora, né? Então, voltado para a área de responsabilidade social, ODS, algumas coisas, eu conheci pessoas do Brasil inteiro, então, fazer parcerias é um negócio que está acontecendo de uma forma que a gente não imaginava. Né? Porque era muito assim, a gente vai ter uma reunião presencial e depois a gente vê como fica. Hoje em dia não, a gente já faz a primeira reunião virtual, já conversa, já troca ideia, já troca material, já as apresentações virtuais, tudo já está bem mais fácil. Né? O cenário realmente mudou e eu acho que veio para ajudar muito. Acho que isso vem para permanecer, eu vejo isso, porque o mundo é o que é, o mundo é redondo e tem quase 8 bilhões de pessoas, então tem oportunidades não só no Brasil, não só em Salvador, Fortaleza, Campinas, mas tem no mundo inteiro. E tem um mundo também querendo achar as oportunidades aqui no Brasil. Então, essa disposição, essa aprendizagem de ser virtual, eu acho que é uma necessidade total hoje. Para todos.
Para todos. A gente está, inclusive, com um projeto que a gente está trazendo mulheres do Brasil de São Paulo, que chama Impulsionadora de Carreiras, para mulheres negras de 20 a 28 anos que estejam ou não cursando faculdade, né? Tenham entrado na faculdade, tenham trancado ou estejam cursando. E esse curso sempre foi presencial, né? Então, já teve uma turma em São Paulo, que foi feito pelo Comitê de São Paulo, que foi virtual, e a gente vai fazer a primeira em Salvador aqui. Então, acho que foram 6 edições presenciais em São Paulo e uma virtual, e a gente já vai começar a nossa primeira sendo todo virtual. Legal. Então, vai ser um encontro, vão ser em torno de 50 mulheres, né? Vai ter inscrição, tem no nosso Instagram, do Grupo Mulheres do Brasil Salvador, tem todas as informações. E a gente está com palestrantes, legal é isso, a gente está com palestrantes não só de Salvador, né? A gente está, pelos temas que a gente vai trabalhar, a gente está aí buscando palestrantes também, a maioria já está até fechado, mas tem de vários lugares do Brasil. Então, essa facilidade, em um outro momento a gente não teria, porque teria deslocamento físico, teria que a pessoa estar em Salvador, né? Então, assim, a gente está aí com essas conquistas que as pessoas, né, é virtual, a gente perde um pouco o contato, mas não sei se já são 5 meses, né, que a gente está assim. Hoje em dia eu já consigo ver que a interação, a troca, a energia está tão próxima do presencial que aquilo que a gente achava que estava perdendo não é mais uma perda, né? Tá o tal do novo normal, né? Exatamente, a adaptação, e a gente está nesse cenário de transição, né, que ainda vai ter uma transição aí, a gente ainda vai se acostumar com algumas novidades, mas eu trabalho com processos, né, trabalho com revisão de processos, tenho visto muito isso, né, essa questão de pessoas que trabalhavam 100% da empresa e que agora vão trabalhar em casa, né, home office, trabalhar na empresa, então os processos têm que se adequar às pessoas, e a disciplina também, né, que a gente precisa ter de trabalhar em casa. Para quem tem mulheres, então, que tem, né, tem as demandas em casa, tem os filhos que não estão indo para a escola. Então, para as mulheres, o desafio é muito grande também nesse sentido, né? Então, a gente fica aí com os desafios da pandemia e os desafios internos, né, que não são fáceis. Então, você mesmo, você vê, o seu próprio desafio que você tem, você está administrando e tocando sua própria empresa, ainda dedicando o seu tempo ao núcleo, não é isso? Isso. Então, você tem que fatiar o bolo em várias formas. Tem a organização aqui do tempo, né? E engraçado essa questão da produtividade, que essa questão de ficar trabalhando só em casa, reunião, ligação é toda hora, né? Então, tem reunião sábado, eu já tive reunião domingo à tarde, reunião à noite, toda segunda e quarta eu já tenho reunião à noite. Então, é uma coisa que chegou e está ficando e a gente está se acostumando, né? Então, os horários estão mudando, as demandas estão mudando e a gente está aí, né? À frente disso e montando o quebra-cabeça e indo adiante, né? Seguindo adiante aí. E aprendendo, né? Aprendendo. Acho que esse é o segredo que você falou. Você está falando de processos. Processos são necessários, disciplina é necessário. Mas tem que adaptar a forma de aplicar, seja presencial, virtual ou outro que ainda vai vir que a gente nem sabe, né? Mas essa realimentação, então eu vejo, eu nunca aprendi tanto e nunca fui exposto à participação de tantos seminários, webinars, palestras, lives, porque antigamente você tem que escolher se era para ir ou não. Esse ir fisicamente também era tempo dedicado. Hoje, em 3 horas, eu posso participar de 3 coisas diferentes, em 3 lugares diferentes e até no mundo. Ainda tem essa questão de deslocamento, né? Que aqui em Salvador tem épocas que o trânsito é bem complicado, tem algumas regiões que para se deslocar, você leva 1 hora. Sim. Né? Ainda tem isso. Hoje no virtual não, você sai de uma reunião, você já pode dar 5 minutinhos só para beber uma água, já entra na reunião. Eu que trabalho com cliente, então só que
respirar, pensar qual é o assunto e já vou mudando ali a chave, porque no presencial não, você sai, desliga o computador, sai de um Sim, cliente, sim. vai para outro, leva um tempo para se deslocar. Agora não, as coisas, nesse sentido, eu acho que inclusive as lives e algumas reuniões a gente marca uma hora, alguns casos a própria reunião cai, então você já sabe que tem que ser até mais produtivo, né? Sim. Não dá para tem que ter foco no relevante. Não dá para ser ali ficar conversando, jogando peça fora, não. Já tem que ir ali tratar daquele assunto, todo mundo ocupado. Uhum. E né, tem esse ganho também, né? Da gente estar mais focado. Que eu acho isso super importante, assim, essa questão da É objetividade, do duas coisas, é foco. focado e disciplinado, porque É justamente essa isso. relação de horário que você falou, estamos falando de lives, webinars e tudo, quando tem alguma coisa que é hora marcada, eu sinto que as pessoas de fato estão lá na hora marcada. No Isso. presencial não foi assim, mesmo na relação com clientes, né? Você vai marcar um horário para ligar e isso pode ser preciso, a pessoa também está agendando horário, né? Então acho que isso mudou de uma forma geral e isso é benéfico. Tá? Isso é produtividade. Sim. E eu acho que é um ganho que a gente vai aí levar para o resto da vida. Uhum. Não tenho dúvida. Agora, lá em Salvador, qual é o futuro de você e dos grupos? O que você está vendo? Você falou agora do projeto, agora olhando para ano que vem, já tem um planejamento ou vocês estão planejando agora? A gente se replanejou, na verdade, né? Uhum. Então, as diretrizes do Grupo Mulheres do Brasil esse ano eram muito focadas na questão da educação, Uhum. né? E algumas coisas de outros comitês, que a gente trabalha em vários comitês no Mulheres do Brasil. Tem comitê Sim. de saúde, comitê de empreendedorismo, combate à violência, tem vários grupos. Então, a gente tinha algumas prioridades, né? Mas esse ano a gente teve que se transformar Uhum. e buscar novas prioridades. Então, a gente está trabalhando muito forte nessa questão do combate à violência contra a mulher. Uhum. Né? Então, os índices de violência estão muito elevados. Foi feito lá por São Paulo um grupo de apoio, né, chama Elas Apoiam, que é justamente para essa questão do atendimento psicológico, né, de dar esse conforto nesse momento que é tão necessário, né, Uhum. principalmente no começo, né, que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. A parte de empreendedorismo, a gente aqui em Salvador tem um projeto junto ao Sebrae, né, de mulher de Uhum. negócios. Uhum. Então, como a gente atua em comunidades, a gente fazer tudo presencial, a gente está vendo, né, o Sebrae está vendo aí como é que vai ser essa transição para tudo virtual, Sim. sendo que tem que ser de acordo com a realidade das comunidades que a gente trabalha, Uhum. né? E a gente vai retomar um projeto agora, que na verdade é um projeto de lei, que foi aprovado no ano passado, que é o aumento de número de mulheres em conselho de administração de empresas públicas. Sim. Então, é interessante no Grupo Mulheres do Brasil que a gente também trabalha muito nesse sentido de entender o cenário, o que é que precisa, e trabalhar junto a vários outros grupos. Então, a gente está junto com a Assembleia, junto, né, com algumas deputadas, trabalhando aí esse projeto de lei. A gente deve retomar agora no segundo semestre, já foram feitas algumas reuniões, e esse impulsionadora de carreiras, né, para a gente trabalhar esse desenvolvimento dessas mulheres de Uhum. 20 a 28 anos para o mercado de trabalho. Então, a gente vai trabalhar vários temas, né, voltados para o mercado de trabalho. A gente vai trabalhar também a questão da ancestralidade, a questão do empoderamento da mulher negra, Uhum. questão de liderança, questão de como se posicionar no mercado. Vai trabalhar LinkedIn, porque é uma realidade que é muito forte nas empresas e a gente percebe que as pessoas ainda não atentaram quão é importante é o uso do LinkedIn. Né? Então, Eu é, concordo é, tanto com você. é, Oh. é muito, assim, surreal quando você pergunta às pessoas, você tem LinkedIn? Não tenho. Ou eu fiz e nunca atualizo. Então, é uma coisa que a gente precisa fortalecer bastante, porque as empresas estão buscando muito Sim, as sim, pessoas pelo LinkedIn em todos os níveis, em todos os cargos, sim. né?
Então, Bom, não tem esse é essa outro parte. ponto, acho que chave, que você falou, acho que é importante para todos os ouvintes, independente, Sim. porque uma coisa que eu defendo há muito tempo dentro do networking é o uso do LinkedIn. Porque já há muitos anos, pegando os Estados Unidos como exemplo, né? 80, 90% das vagas são preenchidos por LinkedIn. Tá? Então é que ou você existe no LinkedIn ou você não vai ser achado, independente do nível. E aqui no Brasil, o LinkedIn, bom, por algumas razões. Quando o LinkedIn começou, era uma plataforma em inglês, então tem uma dificuldade de idioma. Mas mesmo depois de mudar para português, é a cultura. As pessoas acham que aquilo é só quando precisa achar emprego, né? Ou de achar, se eu estou no LinkedIn, meu patrão vai achar que eu estou procurando emprego. Então não usa. Mas tem isso. É isso. Bom, nós vimos isso no nosso reunião virtual da Anshan. A quantidade. A maioria das pessoas no nosso reunião virtual da Anshan, não, dentro do app, o Anshan tem um app fantástico de relacionamento, não tem? Mas a maioria das pessoas não preenchem, ou não tem LinkedIn, ou não diz que tem. Então não tem como achar. Eu e você achamos assim. Você lembra disso? Foi, exatamente. E assim, eu já procurei muitas pessoas aqui, achar pessoas aqui em Salvador e pouquíssimas têm o LinkedIn cadastrado. Ou no Brasil, não tem. Ou não disse, ou se tem, não disse. Então, naquela reunião que nós participamos na Anshan, a maioria das pessoas não tinha. Então, eu consegui achar você, nós conseguimos conectar, conseguimos falar, consegui saber o que você faz, o que eu faço, mas e o resto? Então, isso vale para seu grupo, acho que é importantíssimo. Desde antes de 20 anos, a pessoa começar a ter e criar, por mais simples que faça no perfil, mas existir. E assim, até para esse cenário futuro, né, como você me perguntou, a gente precisa estar mais conectado. A transformação digital foi uma realidade que muitas empresas nem pensavam nisso e agora os processos estão se transformando totalmente e tem que acelerar essa questão digital. Sim. E as pessoas precisam entender que o cenário é esse, não tem outro caminho. Então, essa questão de ser analógico não existe mais. Uhum. E eu tenho, assim, eu trabalho com pequenas empresas, em alguns casos, às vezes eu tenho essa dificuldade de trazer essa realidade, né, que é muito importante, mas assim, e as pessoas também precisam se movimentar, não é só esperar pela empresa. Sim. É ter essa atualização no LinkedIn. O LinkedIn eu já aprendi tanta coisa, já vi tanto curso, já participei de tantas reuniões, então não é só, porque vai mudar de emprego. Não, você tem uma rede ali de aprendizado, de relacionamento, de networking, de tudo, e até parcerias. Então, eu já conversei com outras consultorias, né, para fazer parceria, para algumas coisas que eu não trabalho, até para indicar outras empresas. Então, é um mundo ali que você trabalha, e o futuro é esse. É você estar conectado, você entender o que está acontecendo ali ao seu redor. Quem trabalha no mundo corporativo precisa muito disso. Eu falo isso porque eu vivi 18 anos no ambiente corporativo, e às vezes a gente se fecha muito e perde o que está acontecendo fora ali dos muros, né? E é importantíssimo que a gente não deixe isso acontecer. Então, eu converso muito com meus amigos que trabalham em empresas, né, algumas pessoas que eu tenho contato que trabalharam comigo, assim, olha, participa de um evento, conversa com pessoas de outras áreas, faz curso de uma área que não é a sua, para você entender o que é que está acontecendo, vai entender o que é que vai vir aí para frente. Né? Sair daquele mundo que a gente vive, né, que a gente se dedica, às vezes, à empresa 10 horas do dia, mas a vida não é só aquilo ali. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Vamos ver o mundo lá fora. Olha além do muro, né? Exatamente. Isso é muito importante. Agora, esse grupo que você falou, de 20 a 28 anos, sua sensação, a cabeça dela está mudando? Nisso que você falou? Está mais aberto? Está mais receptivo isso, seus conselhos? Na verdade, é porque o Grupo Mulheres do Brasil ele tem 2 projetos. Tem uma impulsionadora de carreiras, que, se eu não tenho enganado, em São Paulo é apenas até 25 anos, eu não lembro agora. E tem o aceleradora de carreiras, que é mais focado para mulheres de outra faixa etária, e
ali, que já trabalham com liderança, já sejam líderes ou estejam sendo preparadas. Quando a gente veio para a realidade de Salvador, a gente viu que muitas mulheres nessa faixa etária ainda estão na faculdade. Então, é uma realidade diferente. Então, por isso que a gente estendeu até 28 anos. Tá. Muitas ainda não entraram no mercado de trabalho ou ainda estão sem saber, né, qual o caminho, sem saber ainda como tratar sua carreira, essa questão do desenvolvimento, como se portar em entrevista, enfim, tem várias coisas. E aqui em Salvador, a questão do ser mulheres negras, o impulsionadora é do Comitê de Igualdade Racial. Então, buscando essa questão da equidade racial, a gente, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, isso é muito forte, a gente entende que aqui em Salvador tinha que ter esse programa. Né? Não fazia sentido a capital de Salvador, que é reconhecida como a capital mais negra do Brasil, né? Não ter um programa voltado para meninas pretas, para mulheres pretas. Né? Então, inclusive, a gente está pensando em fazer o Orientadora de Carreiras, que aí é o começo de tudo, que é como se fosse uma coisa mais vocacional, que vai de 16 a 20 anos. Né? Então, a gente está pensando aí trabalhar com essas mulheres, fortalecer, ensinar, ter essa troca, né? Entender também o que é que elas vivem, como é que a gente pode... Porque a gente vai fazer um piloto agora, a ideia é que a gente tenha várias edições. Mas a gente não só no grupo, mas eu acredito que quem trabalha, né, com o universo feminino fala muito a questão do empoderamento, que é necessário, mas muito pela tudo que a gente já viveu, né? Eu que já fui líder no ambiente corporativo, às vezes você se depara com algumas questões, né, de machismo, algumas coisas que você tem que fingir que não está acontecendo, né, e entender que você está ali com um papel de liderança. Então, nem todo mundo é preparado para isso. Às vezes as mulheres assumem algumas lideranças ou algumas áreas e precisa desse preparo também. Então, a ideia é que a gente possa trazer essa realidade, né, de prepará-las, essa questão também mais psicológica, enfim, a gente poder ajudar e desenvolver essas mulheres para que a gente tenha aí um cenário futuro, né, de crescimento, de desenvolvimento, que é isso que a gente precisa, né? O Brasil precisa, o mundo precisa. Bom, Jana, nós estamos infelizmente chegando no fim do nosso tempo, mas primeiro quero agradecer, mas quero parabenizar você pelo tempo que você está dedicando a isso, né? Porque também que a gente tem tempo ou não tem tempo, mas todo mundo tem tempo, mas vocês separam uma fatia bastante grande para alocar isso, esses programas. Então, parabéns para isso, tá? Obrigada. E obrigado por seu tempo conosco e nossos ouvintes, ok? Tá, obrigada. Eu agradeço também, né, as ações voluntárias que eu faço. Tem várias outras pessoas também dedicadas, né, no voluntariado. Então, no Grupo Mulheres do Brasil, eu sou líder junto com a Ana Clara e com a Virgínia. Em cada comitê, a gente tem uma liderança aqui. Então, esse programa do Impulsionadoras é dentro do Comitê de Igualdade Racial, que tem a Gláucia, que está coordenando. Então, assim, a gente tem uma equipe de mulheres aí também que está aí trabalhando fortemente para que as coisas, né, em Salvador, na Bahia, no Brasil, se desenvolvam da melhor forma. É isso que a gente precisa, né? Se ajudar e aprender juntos. Obrigada mais uma vez. Vai dar certo. Obrigado, então. E para nossos ouvintes... Muito obrigada. E nossos ouvintes podem saber mais sobre Jana Ricarte no LinkedIn. O nome dela é Jana, Jana, e o sobrenome é Ricarte. Você vai achar ela no LinkedIn e também mais informação no site do bbnbrasil.com. Chamar a atenção só que a empresa dela, Ricarte Consultoria, é Ricarte sem o E. Então é RICART, Consultoria de Implantação de Projetos Empresariais e Sociais. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola.
E mais informações no site www.focusmi.com. Isso é FOCUSMI.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.